26 ou 23, professor? E A 26 última era... sexta, 26. É 26, né? Porque 23 cai na terça. Vai ser uma semana puxada, viu? Estudem. no caso, Professor, 26, né, professor? Tem que ter tempo, professor, para estudar. Tem que ter tempo. Todo dia um pouquinho. Estão vendo aí? Sim. Tá aparecendo aqui. Entendeu, né? Vamos lá. Ó, muitas coisas algumas coisas que a gente vai ler aqui, a gente já debateu e vocês vão começar a perceber, tá? E aí, ó, coerência textual. A coerência é decorrente do sentido. Lembra que eu acabei de falar sobre isso? Que a coerência está preocupada com o sentido do texto, com a progressão de sentido, tá? Com a progressão do texto. Então, ó, com o sentido contido no texto, para quem ouve ou lê. Qualquer comunicação, independente da sua extensão, precisa ter sentido, isto é, precisa ter coerência, tá? Então, quando a gente fala, isso aqui está incoerente, não está fazendo sentido, tá? Assim, a coerência está ligada à compreensão, à possibilidade de interpretação daquilo que se diga ou escreva. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente quer ser compreendido, mas a gente precisa se fazer compreender. Então, quando a gente tem uma ideia e vai colocá-la dentro de um texto, a gente precisa garantir que o outro entenda, tá? Lê o texto como se fosse uma pessoa de fora lendo aquele texto, para que faça sentido e tenha compreensão. Ok? A partir disto, torna-se possível investigar as possibilidades de interpretação, ou seja, associar informações contidas no texto a informações novas, inéditas ao texto em si. Isso significa a progressão textual, a progressão de sentido. Quando a gente foi falando lá sobre referenciação, sobre a questão da progressão referencial, quando a gente está falando daquilo ali, é a progressão de novas informações contidas dentro do texto e o texto como um todo. E aí, ó, a coerência, portanto, longe de constituir uma mera qualidade ou propriedade do texto, ou seja, não é uma propriedade simples de um texto, é uma das partes mais importantes. Por quê? Aí você pode perguntar assim, professor, a coerência é mais importante que a coesão? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vocês acham que a coerência é mais importante que a coesão? Acho que sim. Eu acho que sim. É mais importante, porque se uma palavra estiver errada, ou a ortografia estiver errada, a concordância estiver errada, o teu leitor vai compreender teu texto se ele fizer sentido, tá? Então a coerência é a parte mais importante. Alguém está entrando? Não, né? A coerência é a parte mais importante porque é a parte do sentido. Se o teu texto não fizer sentido, mas estiver escrito corretamente, não adianta de nada, tá? Então ele precisa fazer sentido. É a parte mais importante. É resultado de uma construção feita pelos interlocutores, porque teu interlocutor, o teu receptor daquela mensagem precisa compreender aquele texto. Numa situação de interação dada, pela atuação conjunta de uma série de fatores de ordem cognitiva, situacional e principalmente sociocultural. E aí a gente tem aí descrito o que significa essas 3 palavrinhas, dentro desse contexto de coerência textual. Cognição é a percepção das informações, do significado, tá? Então, o fator cognitivo está ligado à percepção da própria informação, do que você compreende daquele significado. Situação é o texto, o contexto aplicado, daquelas palavras aplicadas dentro do texto. Então, é a partir daquelas palavras aplicadas dentro daquele contexto, você consegue compreender. Lembra que a gente falou sobre a identificação de algumas palavras através do contexto que ela está aplicada? Então, quando a gente olha para o contexto, a gente consegue compreender o significado de algumas palavras. Então, é muito importante a aplicação de algumas palavras dentro do texto, porque você vai colocá-las também de acordo com o contexto.
E aí, quando a gente fala de socioculturalidade, a gente está falando daquilo que eu já falei aqui, que eu chamo de acervo vocabulário de conhecimento de mundo, de experiência. Tá? Então, a tua experiência, o teu conhecimento de mundo, visão de mundo, vai te ajudar dentro dessa tríade, que é a cognição, situação e a socioculturalidade. Então, esses três aí compreendem, digamos, a essência da coerência. Tá? Pertinência e legitimação dos fatos interpretados. Cada informação colhida no texto serve como uma comprovação, a qual precisa ser adequada. Quando a gente fala de informação colhida no texto, precisa de comprovação, a gente está falando de argumentação, tá? De argumentatividade dentro do texto. Mas vamos devagar que eu vou falar disso depois. A qual precisa ser adequada, ou seja, precisa ser pertinente, justificada, né? Legitimada em relação ao contexto apresentado. Isso significa que as informações que a gente traz precisam estar ligadas. Então, a gente começa a observar que todas as informações que a gente coloca dentro do texto, ela é tudo um conjunto. Está sempre ligado uma coisa à outra. Tá? Então, todo esse contexto ele precisa ser justificado em relação ao contexto apresentado, né? Aquela situação, pelas questões que envolvam o texto. Portanto, entende-se que toda análise por coerência é uma busca por verdade, pelos fatos verídicos, provavelmente prováveis verdadeiros, a despeito das inverdades possivelmente associadas ao texto, fatos inverídicos e improváveis. Então, tudo que a gente coloca dentro do texto, gente, a gente precisa também trabalhar com os fatos, que é isso que a gente vai buscar dentro do texto, é isso que a gente vai colocar dentro da nossa argumentação, da nossa colocação das nossas ideias. A gente sempre vai ter essa linha de narrativa, essa linha de raciocínio. E aí, quando a gente fala de coerência, a gente também está falando de interpretação dos textos, de interpretação textual. E aí, deve-se fazer 2 tipos de leitura. A leitura informativa, que é para buscar as palavras mais importantes de cada parágrafo, que a gente chama aí de palavras-chave, né, dentro do texto, em torno das quais as outras se organizam para dar significação e produzirem sentidos. Então, essas palavras-chave, quando a gente também faz um resumo, a gente consegue colocar as palavras-chave, são as palavras que produzem maior significado dentro do texto. E aí também tem a leitura interpretativa, né, para compreender, analisar e sintetizar, né, resumir, ou seja, associar as informações de um texto. Então, a leitura informativa, ela busca compreender essas palavras-chave, né, que possuem uma significação maior. E a leitura interpretativa, compreender, analisar e sintetizar, né? Ou seja, associar as informações do texto. A leitura interpretativa requer compreensão a fim de compreender do texto a informação essencial. Tá? Então, a leitura interpretativa requer compreensão a fim de depreender do texto, né, de compreender do texto a informação essencial. Então, podemos dizer que a leitura interpretativa ela é de suma importância. A gente precisa compreender o que a gente está lendo ali e extrair a ideia central, né, a compreensão central daquele texto. E retirar essa informação essencial. O que é que aquele texto está querendo me dizer? Qual é a ideia que ele quer me repassar? Todo texto passa uma ideia. Todo mundo tem uma pretensão de passar uma ideia através do texto. Lembra quando a gente estava lá no pré-escolar ou na nossa formação básica e a professora sempre perguntava assim, qual é a moral da história, qual é a moral do texto, né? Não faziam assim com a gente, né? O que é que esse texto quer passar pra gente? O que é que essa historinha quer passar pra gente? Qual é a ideia que ele quer passar pra gente? Eles não faziam isso com a gente? Não é verdade? Fazia. Então, correto. exatamente isso. A leitura interpretativa busca centralizar a informação essencial do texto. Compreender o que é que esse texto quer passar pra gente. Gente, os textos sempre vão passar alguma ideia pra gente. E a gente precisa ter em mente essa leitura interpretativa, precisa aguçar
essa leitura interpretativa. Diferente de quando a gente também está lendo um texto acadêmico. A gente vai fazer mais uma leitura informativa. A gente busca pegar naqueles parágrafos quais são as palavras que constituem mais sentido. Como elas se organizam para produzir aquele sentido. Vai ser mais fácil para compreender. Estão começando a compreender a diferença? Por exemplo, quando vocês estiverem estudando alguma disciplina, vocês vão fazer uma leitura mais informativa ou mais interpretativa? O que é que vocês acham? Informativa. Não entendi não, professor. Repete, por favor. Por exemplo, aí o professor de vocês passa um texto, né, um assunto, um conteúdo para vocês estudarem. Tá? Pelo próprio cunho, a resposta seria informativa, né? Quando a gente diz assim, ó, vocês vão fazer uma leitura mais informativa ou interpretativa. Ao mesmo tempo, vocês estão fazendo os dois. Mas, nesse caso, a gente faz mais informativa. Porque ali tem definições de algumas palavras, de algumas coisas. Então, assim, possui mais definições científicas. Então, a leitura aí é mais informativa. Você está buscando informação. E essa organização dessas palavras dentro do texto tem uma significação, um sentido geral. Tem palavras-chave ali dentro daquele texto. Sem elas, o texto perde sentido. Ok? Então, quando a gente está lendo esses textos científicos, a gente está fazendo uma leitura mais informativa. A gente está buscando informação. A gente não está lendo uma crônica, por exemplo, né, para ter uma leitura mais interpretativa, para poder analisar o que é que o texto está querendo dizer. Não é uma leitura... Quando a gente está no campo da interpretação, dentro desses textos literários, a gente está num campo mais subjetivo. E a leitura informativa não, é uma leitura objetiva. Não cabe a nossa interpretação para ter um resultado de sentido. É uma leitura informativa, ela vai passar uma informação para a gente. Uma definição, um conceito, não é? Vamos ver esse texto aqui. Uroanálise. O exame de urina fornece uma ampla variedade de informações úteis no que concerne às doenças envolvendo o rins e o trato urinário inferior. Pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de distúrbios funcionais, né, fisiológicos e estruturais, anatômicos, dos rins e trato urinário inferior, bem como para acompanhamento e obtenção de informações prognósticas. Para coletar a amostra para o jato médio de micção espontânea, deve-se deixar que uma porção da urina seja expedida no vaso sanitário. Antes de coletar a amostra dessa forma, elimine-se a primeira porção de urina para evitar possíveis contaminações. Quem nunca, né? E aí a interpretação. Sintomas patológicos como a hematúria e mesmo agravos como a cistite ou insuficiência renal são possíveis de serem melhor investigadas através da uroanálise, né? Que é o exame de urina. Vale salientar a necessidade do atendimento do protocolo de higienização e profilaxia no momento da colheita, especialmente para que não ocorra eventos falso positivos. Conseguiram compreender o sentido da interpretação desse texto? Sim. É como se dissesse assim. Essa interpretação é o que esse texto quer dizer. É a interpretação dele. Sei que tem algumas palavrinhas que não são muito familiar da gente, né, de vocês nesse momento. Mas a gente consegue compreender que ele está querendo dizer, esse texto está querendo dizer, é essa interpretação aqui, ó. Sintomas patológicos, né? Então, sintomas da doença, como a hematúria, que é uma patologia, e mesmo agravos, como a cistite, que é uma infecção, ou uma insuficiência renal, né, com a doença no rins, todos esses são patologias, são possíveis, ele está dizendo, são possíveis de serem melhor investigados, ele está dizendo que essas doenças são possíveis de investigação através do exame de urina, de um sumário de urina. E aí, ó, vale salientar a necessidade do atendimento do protocolo, né, que é esse protocolo que ele passou no texto, certo? Da higienização e a profilaxia,
né, o cuidado que se deve ter prévio, profilaxia, são cuidados prévios, tá? Guardem essa palavrinha aí, profilaxia. Profilaxia da saúde bucal, profilaxia, sei lá, para não ter doenças por transmissão de bactéria, é lavar as mãos. Então, profilaxia é um cuidado prévio. Então, profilaxia no momento da colheita do exame, né, da urina. Do exame não, da urina. Então, a profilaxia é um cuidado que você deve ter antes, tá? Especialmente para que não ocorra eventos falsos positivos. Significa que, especialmente para que não ocorra eventos falsos positivos, para que não ocorra contaminações. Certo? Porque se não tem a higiene, acaba vindo fungos que não deveria vir, acaba vindo bactérias que não deveria. Por isso que tem que ter a higienização do local e o despejo do primeiro jato, né? Da primeira urina. Por isso que despeja. Compreenderam aí essa questão? Sim. Então, com dúvida? Sim. Tá com alguma dúvida alguém sobre isso aí, sobre essa questão? Não. Não. Podemos seguir, né? Tudo certo. Tcharam! Hora do exercício. A gente vai ficar 15 minutos pro intervalo, tá? E depois a gente volta. Quando voltar a acabar o intervalo, são 8h26, 30, 40. Até 8h40 é o intervalo. E depois, deixa eu ver, acho que 9 horas dá, né? Deixa eu ver aqui. Professor, esse assunto aí você vai botar na plataforma ainda, né? Vou. Já tá lá no WhatsApp, mas também eu já vou colocar lá na plataforma, tá? Certo. Mas eu acredito que no WhatsApp é Professor, mais fácil, né? Ou não? professor, Oi. não precisa copiar o texto não, só responder. Não, só a resposta, tá? Deixa eu só dar uma Tá olhadinha certo. aqui, quanto tempo vocês voltam. Dá pra gente voltar umas 9h10 para fazer a correção. No caso, esse Tá. texto, Certo. ele está na plataforma, né, professor? Não está na apostila, não, né? Não. Tá lá no WhatsApp. Eu coloquei lá Ah. esse texto, esse exercício aqui. Ok. Eita, é bem grandinho, né? 8h40 a gente volta de 9h20. Dá pra voltar, a Professor? gente faz a correção. Oi? Onde está a apostila? Tá na plataforma, a apostila. Tá. Só que tá esse certo. exercício aqui só tem aqui. Ok. Tá bom. Tá bem, obrigada. Certo, gente? Professor, Oi? o senhor só vai passar esse exercício e corrigir nesses intervalos quando Isso, voltar, é? isso. É, Então, eu posso me ausentar agora porque eu estou no trabalho. pode Aí, sim. Você aí eu vou faz... precisar... diga. Não, fale. Acho que meia hora dá. 9h10 a gente volta, tá, gente? Certinho? 9h10? Se até 9h10 muita gente não tiver acabado, eu dou mais um tempinho. Tá certo, pessoal? Tudo certo. Pronto, eu posso 8h40. fazer esse E aí, quem exercício quiser já depois? fazer, Tá pode bom. fazer. Pode sim. E aí, quem já Pronto. quiser ir fazendo, não tirar intervalo, né? A gente tá em casa, né, gente? Se tivesse na aula, beleza. E aí a gente termina mais cedo. Pronto, então eu Se posso vocês me já quiserem ausentar, pegar professor, direto. e depois eu mostro ao Não senhor. vou fazer agora, não. Oh, meu Deus. Tá certo. Tô brincando. Pronto, Eu vou gente. fazer E aí, de 9h10 novo, a gente volta, tá bom? Se vocês terminarem antes, vão falando aí, pessoal, eu já acabei, respeitando o tempo aí de cada um. Pronto, professor, então eu me... Pronto, tá certo. Quem é que tá falando? Professor? Oi, quem é que tá É falando que tá no Wanda. trabalho? Ah, Wanda, certo, Wanda. Pronto, vou lembrar. viu? Aí hoje eu não entro mais não, mas eu vou... Depois eu peço às meninas, os meninos no grupo, se o senhor passou alguma coisa a mais, fora o exercício, tá? Tá bom. Tá certo, Wanda. Tá bom. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até. Pronto, pessoal, vamos lá, façam um exercício, tá? Alguém pode me dar a resposta, por favor. Nada de passar a resposta, ninguém passar a resposta pra ela, não. Não, professor, não falei nada não. Foi outra coisa. Tá bom. Vamos lá, gente.
Eu vou
Oi, meu povo. E aí? Acabaram? Tá uma delícia, né? Estão fazendo. Fazendo, né? Oxe, é complicado esses assuntos aí. Pera aí, bicho. Falta muito, gente. 9 e 10 Professor, mesmo, é né? difícil Oi. até para ler. Tá difícil até para ler. A língua não acompanha o raciocínio, não. Mas eu não vou mentir, eu estava Professor, pesquisando aqui, né? O Uhum, significado das palavras que eu não sabia. Então, eu estou uhum. fazendo mais ou menos na base do que até a pesquisa aqui, eles não estão entendendo o que a gente está querendo saber. Eu também tava fazendo isso, mas não tava compreendendo direito, não. É, a bichinha tá doida com as palavras. Alguém ia falar também que fez professor. Não sei quem foi. Tá, Bom, então, professor, quando como para terminarem a responder? maioria, fala aí. Pode falar no chat, caso não esteja com o fone. Aí eu dou uma olhadinha aqui e eu vejo que alguém falou, tá? Vai começar a responder agora, professor? Não, daqui a pouquinho, Liz. Já acabou, foi? Ok. Não, não. Pronto, quando a maioria tiver acabado aí, a gente... 9h10, 9h15. Professor?
Professor? Minha gente, difícil, viu, professor? Queimou o tic-tac, nem vou conseguir dormir. Chega, tô suada. É pior. E aí, consegui se responder tudinho? Nem todos. Teve uns que eu não consegui nem a pau, não olhando isso. Sabe se tá certo, eu falei. O negócio foi babado, viu? Chega, suei, não vou nem conseguir dormir. Menino. Pra mim, eu acho que uma palavra dessa, pra mim, é alguns palavrão. Pois é, pois é. A gente escrever no Google dava trabalho. Chega, suei, sério mesmo. Se O mais importante que a gente pesquisou, né? Se a prova for assim, acabou, meu filho. 10 horas. Poxa, eu tiro é zero. Às 10 horas vai ser pouco. Se for uma prova assim, meu Deus do céu, é reprovado na hora. Só a graça. Só não consegui o 7º. Não consegui. Meu Deus, minha gente, tô falando sozinho aqui, mas eu tava falando com vocês. E meu É a vida, microfone. professor. Professor, seu microfone estava desligado. Olha, professor, foi por isso que eu saí, viu? Porque foi o maior corre-corre aqui em casa. Meu microfone desligado. Eu tava dizendo, minha gente. Minha gente tem que fazer uma oração, uma reza forte, porque toda sexta-feira alguma coisa nesse grupo, nessa aula. Começou naquele dia que o esposo de alguém foi agredido. Foi o meu esposo. Então, Catarina. Pois é, tá ruim, viu? Aí na Logo outra cedo, sexta, bateram no carro aqui do meu esposo na hora da aula. olha pra aí. Foi. Ele vai, quando ele saiu, ele Aí alguém surtou. passou mal na sexta-feira passada. Oxi. Nessa casa do vizinho pega fogo. Tá aqui, bem aqui de lado de casa. Vamos fazer uma oração de Corre, corre descarrego. agora. Está pegando. Tô falando sério. Aí a gente conseguiu amenizar agora. Tá uma quentura do caramba aqui ainda. Sim, aí vocês já acabaram, vamos lá. Vocês absorver. Por causa da luz. Acabou. Vou voltar. Eu falei. Lá fora, seu manhoso. Vamos ficar lá na frente. Vamos lá começar a brincadeira. Professor, nem comecei. Vote. O professor não deu nem de eu respirar direito, na verdade. Professor, eu nem comecei como eu terminei.
Olha, vai ganhar a resposta, mas então preste atenção e veja como você responderia e vamos aprender. Vamos lá, gente? Ô, professor, tem muita Eu consegui só até o Essa 100. palavrinha difícil, né? tipo assim, se a professora de biossegurança não falasse o que era pepita, eu não ia saber o que era pepita. Tem umas coisas aí que realmente o filme líquido, aí você fica pensando, mas eu vou explicar o que é e sobre que ótica, e sobre que semântica, e sobre qual contexto eu quero que vocês pensem. E qual o objetivo disso para vocês pensarem, né? É tudo com o objetivo de coerência. Lembra que a coerência ela está ligada ao ao sentido, né? Sentido das palavras. É por isso que a gente viu coerência textual e por isso que esse texto está ligado à questão da coerência. Agora, professor, me tira uma dúvida. Esse exercício está na apostila, eu acho que eu misturei tudinho. Eu pulei, não sei, vamos ver. Eu respondi um bocado. Pode estar modificado, que eu fiz modificações. Não, é porque eu pulei Professor. mesmo anotando. Professor, você colocou esse exercício no grupo? Aham. Coloquei. É muito, Érica. É muita coisa, nega. Eita, meu Deus. Meu Deus, eu não... Eu vou colocar o apelido dessa turma os chorões, porque vocês choram, viu? Vamos começar a responder. Bora, Liz. Simbora. Let's go. Vamos, pessoal. Pra gente estar em casa. Pode começar, que eu já tô com o lápis na mão. Muito bem. Pode começar. Vamos lá. Bem. E aí, ó, o exercício 1 tem o texto 1. Coprocultura. Condições. Fezes recente em meio de transporte. E aí tem a definição do autor, né? Gary Blair. Volume recomendável, 2 gramas. Comentários. A cultura de fezes identifica micro-organismos heteropatogênicos. Quando a gente vê morfologia, quando a gente vê formação de palavras e aprender e a melhor compreender o significado eu já falei isso, né? Dos afixos, tá? Que os afixos são os especificadores, que pode ficar antes da palavra, prefixo, por isso que está antes, ou sufixo, que está agregado à palavra no final da palavra. Nesse caso da palavra enteropatogênicos, o prefixo entero está antes, então ele é um prefixo. Vocês vão começar a compreender todo esse contexto, todo esse mundo, quando a gente tiver a nossa aula de formação de palavras, que a gente vê isso com mais clareza, tá? Então esse entero é um prefixo e patogênico, que a gente já viu essa palavra aqui, né, de patogenicidade, de diferentes patologias, tá? O que ele quer dizer aí, ó, a cultura de fezes identifica micro-organismos enteropatogênicos, indiferentes, em casos de diarreia aguda ou crônica. E aí ele pede, defina o significado dos termos em destaque de acordo com a coerência textual. Então, quando ele pede de acordo com a coerência textual, a gente tem que lembrar daquela tríade, né, que a gente já comentou. A questão situacional, né, o contexto, que essas palavras estão empregadas, certo? A interpretação, o tipo de interpretação que a gente vai analisar. Então, quando ele fala de fezes recentes em meio de transporte, não é o Teixambá que a gente vai pegar, não, tá? Não é desse tipo que ele está falando, não. Quando essa palavra meio de transporte está aí, está significando o quê? O que é que vocês colocaram? Qual o significado? Eu coloquei, no caso, está relacionado ao equipamento que será utilizado para transportar a amostra. É isso mesmo. Exatamente. É isso aí, tá? O meio é a forma pelo qual. Levando para um contexto fora disso aí, quando eu pergunto para você qual foi o meio de transporte que você utilizou, aí você vai me dizer, eu vim de Uber, vim de bicicleta, vim de carro, aí sim. Mas aqui dentro é a amostra como ela foi transportada, em que? Qual foi a forma de transporte, né? Qual foi o objeto utilizado para transportar?
Mas no caso aí, professor, desculpa, mas no caso aí a resposta seria a forma pelo qual foi transportada forma? a amostra, é isso? Em que recipiente? Essa daí eu não consegui responder, não. Então, toda vez que vocês ouvirem, dentro da área de vocês, o meio de transporte é como aquela amostra, que forma aquela mestra foi ótima, aquele objeto, aquele conteúdo, ele foi transportado em que? Aquela amostra, melhor palavra. Aquela amostra foi transportada como? Em que? Qual foi o recipiente? Tá? O volume recomendado, 2 gramas. Essa gramas aí é o quê? É peso mesmo, medida. É grama, é a quantidade. Né? Grama tá ligado a grama mesmo. É o sentido literal. Poxa, eu acho. Isso é o exercício que o senhor colocou, foi no... Na apostila não, agora nesse texto. Não, tá diferente, professor. Tá diferente. O meu tá dizendo exame de urina fornecido uma ampla variedade de informações úteis. Eu também respondi esse. Eu também respondi esse daí. Escuta. Meu Deus do céu. Eu disse que era para responder esse exercício aqui, ó. Eu não mostrei a vocês. Não, eu pensei que era esse, professor. professor. A gente aquele outro. Foi. O senhor mandou errado. Eu respondi o outro, professor. Eu respondi esse não. Tinha 2 lá, o senhor mandou 2. O senhor mostrou aquele que tinha a mulher com a seringa na mão azulzinha. E esse exercício que a gente anotou aqui. Não foi esse que o senhor está explicando, não. Sim, eu mostrei isso aí. Então, não foi esse aqui? Peraí, vi, professor. Esse aqui. Foi o da urina, não começou com a cultura. Foi da urina. Não começou com a cultura de foi, não. Começou foi, com a análise. Foi. Foi. Eu respondi esse. Então, aí depois desse vem esse aqui, ó. Sim, foi esse daí, do outro. Então, não, foi eu só o outro. fiz aquele, esse daí eu nem comecei ainda. Sim, o outro. Não é esse não, professor, é o outro. Esse aqui? Esse aí, sim. Urinálise. É esse mesmo. Cadê? Vai mostrando aí o exercício. O exercício. Esse aqui a gente respondeu junto. Não. Eu só mostrei para vocês. Esse aqui não é exercício. Esse é um exemplo. Licença, professor. A gente está confundindo, professor. Gente, peraí. O professor explicou aquela parte dele do urânálise junto com a gente. O exercício, porque ele mostrou abaixo daquela seringuinha azul. São 10 questões. 10 questões. Isso, mas tá diferente. Vocês estão olhando na apostila, eu tô olhando. Eu sei, porque eu disse a vocês, ó, a aula de hoje tá, eu já coloquei no WhatsApp, eu disse que estava diferente da apostila, que eu adaptei, coloquei outras coisas. Você mandou 2 slides pro grupo, entendeu? Mandou. Exatamente. Mandei Aí 2 slides. Foi a terceira que a gente tá respondendo. Então, veja, eu mandei 2 slides e esse aqui começa com aula 2, coerência textual, certo? Não, a gente tá respondendo esse não, o outro. Tá fazendo do 3. Do 3. O senhor mostrou esse pra gente, professor. Oi? O senhor mostrou esse do 3. O 3. Que 3, minha gente? O senhor mostrou a apostila 3. Foi, por isso que a gente tá com dificuldade de responder. Algumas pessoas abriram outro slide, entendeu? Eu abri o slide desse daí, professor, que tem... O senhor mostrou da aula 3 da gente. Por isso que a gente... Foi. Não, minha gente, vocês estão confundindo. Professor, Oi. Desculpa não estar participando muito da aula, porque o cheiro tá muito forte aqui ainda, entendeu? Eu tô aqui na frente de casa. Vejam bem. Viu? Peraí. A aula 3 nem é de coerência, é de formação de palavras. O que é que vocês foram fazer em formação de palavras? O senhor mandou um pouco. Foi. O exercício que o senhor mostrou a gente. Foi. Eu mostrei a vocês? Mostrou. Tem, Não. entre lá no... O professor mostrou coerência textual. Presta atenção. Então, o que aconteceu? Como o senhor tinha colocado 2 assuntos, aí a gente achou mais viável. No caso, entrou e pegou o último que estava lá e nem prestou atenção, que era a aula 3. Foi isso que aconteceu. Entendi. Todo mundo fez a aula 3. Ninguém... Eu tenho certeza que... Não, todo mundo... Não, eu sinto certo, aula 2.
Foi a aula 3. Aí por isso que a gente tá respondendo. Tá, Aí por isso que eu tava presta atenção. dizendo. Calma, presta atenção. Deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Rapidinho. Meu pé tá fedendo a chulé, não tá não? Tá, eu tô sentindo. Eu nunca tive. Eu não usei mal o pozinho. E eu lavei a meia hoje, viu? Por isso que eu tava dizendo que tinha muitas palavras que eu não tava entendendo. Eu tava indo pro Google. Vejam. Eu também. Peraí, tá rapidinho. Quem tava na aula 2, pensando Professor, eu acho que eu fiz o exercício da aula 2, que a segunda questão é conforme a coerência necessária do texto para o uso do termo capela, com qual intuito? Eu acho que foi essa. Exatamente, Júlio. É isso, Presta Rafa. atenção. Se vocês estão dizendo que fez, aos que fizeram os exercícios da aula 3, assim que você abre, vocês estão vendo aí, né? Todo mundo tá vendo, né? Isso. Sim. Assim que vocês abrem, isso gera outro assunto da próxima aula. Assim que vocês abrem, tem aí, aula 3, terminologia. Aí vai passando. Terminologia, todo o ramo do saber. Onde é que vocês foram buscar o exercício para fazer aqui? Nem abriu esse slide, professor. Mas não foi Aí, todo mundo que respondeu, não, professor. Tem outro exercício aqui. é isso. Foi isso aí que a gente tava tentando responder. Foi esse aí. Mas não foi Certo, mas antes dele tem o quê? Foi esse eu respondi Veja. todos os 2. Certo. Mas antes do exercício, tem esse conteúdo aqui, certo? Certo? Isso. Foi esse assunto que a gente estava estudando agora? Não, eu nem olhei o assunto, eu fui logo para o exercício, passei a página também. Mas, gente, o texto que a gente estava trabalhando, ele estava aberto o tempo todo aqui. Coerência textual. Então não tem... Por isso que eu tava dizendo aí. Aí o senhor disse assim, oxe, Liz, tá achando difícil? Eu disse, Então foi isso que aconteceu. Mas vamos responder o segundo. O senhor estava passando o slide, porém, lá na página onde o senhor passou o exercício, pegou o último slide que o senhor passou. Aí foi para o exercício já. Tá, bem. Aquele ali não era o exercício, aquele ali já era outro conteúdo. Eu coloquei porque desse tempo a gente ia fazer. Mas... Então o certo é esse, né, professor? Que começa o texto 1 de coprocultura, né? Isso. No caso, professor, no caso foi falta de atenção. No meu caso, por falta de atenção, eu fui logo mais viável. Porque pelo celular é muito ruim de estar fazendo. Sem falar que às vezes tem muita alteração por conta que o povo fica deixando o áudio ligado. Aí fica dando interferência, né? Aí o erro realmente foi meu, mas o senhor pode continuar o exercício, que é para ser, e depois Quantas eu pessoas faço. fizeram outro exercício? Eu Temos fiz, 25. Eu fiz também alguns. Duas, quantas mais? Três, quantas mais? Vamos, gente, são 25. Quantas pessoas fizeram? 3, só até agora 3 falaram. Quase nele também. Pessoal, Quantas pessoas fizeram o exercício errado? Eu também fiz o outro. Eu fiz o errado. Gabriel fez o errado? eu fiz algumas questões do outro, professor. Também. Gabriel falou. Bem dizer, a maioria fizeram o exercício errado, né? A maioria. A maioria, até agora, só respondeu 3 pessoas. Pois bem. É porque ninguém tá recusando, né? Falando, né?
Mas por porque incrível que todo pareça, mundo professor, eu consegui fazer outro exercício de boa. Só tinha algumas palavras que eu não conhecia e eu fui no Google pesquisar só as palavras. Certo. Pois bem, façam os exercícios desse aí da aula 2. E aí na próxima aula a gente faz a correção todo mundo junto, tá? Porque aí não vai fazer sentido da aula Vamos 3. terminar pelo menos esse primeiro, professor? Bora, vamos embora. Vamos lembrar esse daqui, pelo menos. E aí vocês, que aí quem fez o errado já acompanha também, tá? Vamos lá. E aí, mas dá para pegar. Por mim, eu corrigiria, gente. Pelo menos você já aprenderia, a gente já seguia, não perdia mais tempo. Tá certo? Vai ser rápido. Tá bom? Que tá incomodando a aula, minha gente. Gente, esse barulho. Vamos lá, Liz. Ó, então, o objetivo desse exercício, gente, é pra gente entrar nessa questão da semântica, da coerência, né, dos valores de sentido que as palavras podem ter e o duplo sentido que elas podem ter e a gente não se confundir, tá? E aí ele pergunta também para trazer a definição de aguda ou crônica. Alguém pode me dizer? Quando é uma dor crônica, é o quê? Uma dor crônica, ela com mais de 6 meses, né? É algo o quê? Persistente? A crônica. A palavra acho que não é bem persistente, mas como fosse... Exemplo, a sinusite. A sinusite é uma doença crônica, uma doença que ela não tem cura. Ela tem um tratamento, mas não tem cura. Certo. No caso, seria uma doença antiga, porque assim, no caso, eu tenho enxaqueca crônica. Quando eu fui Vocês dois falaram coisas que têm sentido, tá? Mas vamos trazer a definição melhor. Crônica é quando é prolongada. E aí, o sentido de Rafael se encaixa em quê? Não é que não tem cura, tá, Rafael? A sinusite, ela tem tratamento e pode ter uma cura, sim. Mas significa que a sinusite pode passar por muito tempo. E a dor aguda não. Geralmente pode durar uns 15 dias, por exemplo. Uma diarreia aguda ela pode durar uns 15 dias. Já a crônica não. Ela vai perdurar por muito mais tempo. Então, quando você tem que prestar muita atenção nessas duas palavras, porque a aguda, ela pode aparecer de repente, certo? Mas dura pouco tempo. E isso é uma doença aguda. Uma dor aguda, uma patologia aguda é isso, dura pouco tempo. Quando a pessoa tem uma doença crônica, significa que ela se arrasta por muito tempo, tá? 3, 4, 5 meses. E uma doença aguda, ela não passa esse tempo todo. Ok? 5 meses era bom, professor. Eu passei 7 anos me tratando de uma gastrite crônica. Exatamente, por isso que tem essa palavra. E aí, ó, texto 2. Não aqueça fora das capelas substâncias que gerem vapores ou fumos tóxicos. Conforme a coerência necessária, o texto fez uso do termo capela. Com qual intuito? A capela tem o intuito de proteger a pessoa que está manuseando aquelas amostras. Com a intenção de contato direto com contato direto, né? Exatamente. E sem falar que a gente também tem uma outra palavra com uma outra acepção, né? Com um outro sentido. Que é capela de... Igreja. Sim, igreja. Sim, isso, igreja. Exatamente. Texto 3. Descarte de sólidos e líquidos. Deverá ser efetuado em recipientes apropriados, separando-se o descarte de orgânicos e inorgânicos. Orgânico se decompõe, inorgânico não. Cuidados incluem reação exotérmica, chama direta, resistência elétrica e banho-maria. As mulheres talvez escutem mais essa palavrinha aí, né? O termo banho-maria, presente no texto, tem uma utilização laboratorial para indicar um cuidado com material aquecido. Eu botei queimadura, professor. Oi? Eu não entendi isso, não. Eu botei queimadura, eu não entendi isso. Eu botei queimadura. Ô, professor, o banho-maria não serve para aquecer. Aquecer, não é isso? Aquecer. Para aquecer, mas de uma forma mais branda, não é? De uma forma mais suave. Tipo um pudim, né, professor? Exatamente. Então está ligado a aquecimento. Professor, a resposta do 2 qual é, por favor?
É o recipiente, conforme a coerência necessária, o texto usa o termo de capela com qual intuito? Do cuidado, né? De que tem que se ter, de uma proteção. Aí, no caso, é cuidado, é? Com a proteção, a capela. Eu só coloquei proteção, aí não vale não essa resposta, não. Tudo bem, vale sim. Tudo certo. E aí o banho-maria tá ligado ao aquecimento. Texto 4. Esse é bom. As pipetas são calibradas de modo a levar em conta o filme líquido, que fica retido na sua parede interna. A grandeza deste filme líquido varia com o tempo de drenagem e, por esta razão, é preciso adotar um tempo de escoamento uniforme. E aí pergunta, a expressão filme líquido, contida no texto, refere-se à obra cinematográfica, será? Não, o áudio, por favor. Eu botei qualquer líquido manipulado em laboratório. Eu coloquei resíduo de material analisado. Eu botei essa também, Rafael. Aí é tanto que eu botei a outra embaixo, que eu tô na dúvida. Eu acho que é resíduo do material analisado. É um resíduo, né? Pelo texto, a gente vê, ó. As pipetas são calibradas de modo a levar em conta o filme líquido com que fica retido. Retido. O que fica retido é um resíduo. Não qualquer líquido. Não é qualquer líquido que vai ficar retido. Principalmente na parede interna da pepita. Então, não é qualquer resíduo. Então, a resposta é resíduo mesmo de material analisado. Então, ok. E aí, esse filme líquido não é um filme que a gente assiste, né? Por isso que ele coloca aí uma das opções, obra cinematográfica. Então, não tem nada a ver. Essa foi maravilhosa, a obra cinematográfica. É fogo. Ó, vamos fazer o seguinte, como a gente já está aqui na quinta questão, vamos parar por aqui para dar tempo que as pessoas que também não fizeram responder essa questão. As questões. E aí, no início da próxima aula, a gente começa e vai para a formação de palavras. Para a gente entender aí o que é afixo, o que é prefixo e como as palavras se formam. Certinho, gente? Ok. Positivo, professor. E prestem atenção, viu? Desculpa, professor, vai se repetir mais não. Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu fazer a chamada. Pode ir, professor, eu tô muito cansada. Desde que eu cheguei do trabalho, eu tô sentada aqui na sala, preciso tomar um banho. Peraí. Também, professor, foi 12 horas de plantão. Hoje a chamada vai ser diferente. Vai ser de trás para frente. Vai ser pelos nomes mais exóticos. Oba! Obrigado, professor. Tá vendo como eu sou democrático? Exatamente. Então vamos lá. Tá errado isso, professor. Oxê. Tá errado mesmo, professor. Oh. Amei, professor. Também Pode acho. ser assim sempre. Zenaide. Não está? Eita, peraí, deixa eu botar aqui. Olha pra Gabriel dizendo que é ditadura. Zenaide não está, né? O Edneide tá, né? Aqui, professor. Wanda foi aqui, tava no trabalho que saiu. Thaís aí, Thaís. Thaís Barbosa, eu tô. Thaís Cristine. Cadê Carol, hein? Tá bebendo, né? Carolzinha, cadê você? Gente, vocês conhecem essa Thaís Cristine? Conhece, né? Nunca nem ouvi. Eu sei não, professor. Da sala eu só conheço, só sei quem é 4, assim, né? Rosineide, tá aí? Aqui, professor. A gente vai responder. Professor, o senhor nunca me chama, né? Quem? Isabel. Vai chegar, Frozen, calma. Rosineide. Tô no R. De novo, tô aqui já. Poxa, de novo. Aí, calma. Foi ela, a Isabela, é apressada. Silvana, tá aí? É tudo misturado, meu nome é a última. Silvana, tá aí? Não, né? Ninguém Rayane, chama, só tá ele. aí. Eu. Rafael. Aqui. Certo. Peterson. Tô aqui, professor. Natália Menezes. Você sabe quem é Natália Menezes, minha gente? Valeu.
Sei não. Nunca nem vi. É Irineu. Ninguém sabe, nem eu. Milena. Milena vem para as aulas. Já chamou meu nome e foi, professor? Ainda não, tá sentando atrás para frente. Miquésia. Ah, tá. Aqui, professor. Miquésia. Aqui, professor, você tá ouvindo não, é? Tô sim. Quero que bote falta em mim. E eu reprovo por falta. Gente, quando é Thaís Barbosa? É petar as duas juntas. É porque tá eu e ela, professor, Ah, tá. Ah, tá certo. Aí explica o professor, né? Mariana. Mariana tá aí? Tem que botar o cara, senão ele ia pensar que era eu que tava falando. Ia mesmo. Por isso que eu ativei a câmera. Ó, essa... Ativou a câmera. Mariana Félix vem, gente? Vocês conhecem? Conheço não. Madeleine tá aí. Luana. Também, nunca nem vi. Presente. Ah, sim. Nunca me viu. Calma. Luana. Uma vez mais. Tá aí. Fiz presente, professor. Certinho. Liza. É Rodrigues, professor, sou eu. Liza Cristina Rodrigues Amorim. Só tem você. Sou eu. Só tem eu? Sou eu. Só tem você. Você é única. Aqui na sala. Ainda bem. Caroline. Para a luz, Caroline. Vocês conhecem, gente, Caroline? Eu sei quem é, não. Chega lá, não é Carol, não. Sei lá. É Carol, é? É, acho que é, Carol. não? É Carol, É Carol. não. Carol é Não, Carolina Ferreira. Carolina Ferreira, né? É. Cassandra, Aqui é professor. certo. Juliana, Leandro. Presente, professor. Presente. Sim, senhora. Presente. José Hilda. Oi, professor. Tchau, gente. Boa noite. Gente, muito obrigado. Ana, para você. Eu que agradeço. Tchau, professor. Boa noite. Desculpa aí não ter participado muito da aula, porque realmente pegou fogo Sem aqui lá de problema. casa. O senhor não me chamou, não. Calma, tô chamando ainda. Jennifer. Jennifer? Tá não? Jennifer? Não, professor. Jane Kelly. Presente, professor. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Igualmente. Boa. Isabel. Eu. Tchau, professor. Tenho muita Tchau. coisa para copiar hoje. Vá-se embora. Fabiana. Fabiana, tá? Menino, Delma já tá na cama. Menino tá cansada, Delma. Ai, meu Deus. Gabriel. Paulei Gabriel. Tchau, professor. D6. Aqui. É. Professor. Certo, Gabriel. Fabiana, não foi? Chamei. Fabiana tá não, né? Tá não, professor. Certo. Érica. Tô aqui, professor. Sim, senhora. Professor, só pra sair aqui. Lembre de Ariane. Não tá aí. Tava caindo. Certo. Boa Eline. noite. Boa noite, Rafael. Eline? Tá não, né? Elisiana? Não, né? Delma, vai-se embora dormir. Professor, vou agora. Boa noite, tchau. Cíntia? Não. Professor, Oi? essa atividade que o senhor passou, esse exercício, pode mandar por foto ou vai esperar a próxima aula para corrigir? Deixa no caderno e a gente vê. Tá bom, tchau, boa noite. Boa noite. Catarina? Eu. Ok.
Carolina Ferreira. Carol. Professor, boa noite. Boa noite, Edneide. Os caras ainda tá ali, ó, mas não fala. Bruna Mirelli. Tô aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Ariane. Ariane tá? Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Pra você também. Andréa Carla. E aí, tá certo. Abriu lá? Abri. Não, ela já tava aberta. Já, Ana Paula. Presente, professor. Boa Certinho. noite. Boa noite. Bom final de semana. Ana Paula. Tá bom final de semana. Tem duas Ana Paula na sala. Eita. Ana Paula de Lima. Essa aí sou eu. Boa Certo. noite, presente. Certo. Tchau, tchau. Ana Carolina. Não, essa Carolina não é Carol, não. Alan. Eu. Certinho. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Adriana Bezerra.